Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciências da Natureza. E hoje, na nossa aula, nós vamos começar ali com as 3 palavrinhas básicas: investigação, experiência e conhecimento. E nessa aula nós vamos ampliar os nossos conhecimentos, não é? Vocês tiveram bastante aulas ali referentes à saúde na escola, isso mesmo que falou sobre a questão da vacina, da etiqueta respiratória e dando continuidade até mesmo sobre a questão do sistema imunológico, vai ser a nossa aula de hoje, tá? E pensando em tudo isso, como nós precisamos ampliar o nosso processo de conhecimento, investigação, eu quero que vocês peguem o caderninho de vocês aí. Isso! Coloque a data, o dia, o mês e o ano. Componente curricular: Ciência da Natureza, Unidade 11, Sistema Imunológico. Não é? Então, vocês vão continuar aprendendo um pouquinho, sobre vida e evolução, e aprimorar os conhecimentos de vocês. E aqui, para que vocês, quando precisarem realizar a prova, a avaliação de ciências, vocês já têm no caderninho de vocês várias anotações da aula. E pensando em tudo isso, vamos para o nosso objetivo: conhecer o corpo como sistema integrado, identificando as relações entre os sistemas, sistema imunológico. Então a gente vai perceber as relações entre os sistemas e hoje nós iremos estudar sobre o sistema imunológico. E pensando nessa questão do sistema imunológico, eu estou pensando aqui nas coisas que tem ao meu redor. O que será que tem ao meu redor? Você já parou para pensar? Ao meu redor tem praças, parques, não é? Tem prédios, tem casa, O que mais que tem ao meu redor? Tem a minha escola, não é? Tem também as pessoas que estão ao meu redor e também tem outros organismos que são conhecidos como seres microscópicos. Vocês sabem quais são? Isso mesmo, os micro-organismos. E nós convivemos bastante com eles. Vamos ver uma especificidade do micro-organismo, pensando no ar. Então, quando eu penso no ar, nos movimentos das nuvens, não é? Eu fico pensando o que compõe aquele ar. Eu sei que aquele ar compõe vários gases, como oxigênio, o nitrogênio, os gases nobres, Muito bem, que não se misturam com outros tipos de gases, mas eu tenho também muitos micro-organismos, dentre eles aqueles que contribuem para o ciclo da água, isso mesmo, para que ocorra a precipitação, que é as chuvas, muito bem lembrado. E quando eu penso dos micro-organismos, eu também penso de quantos micro-organismos existem no meu planeta. A vida na Terra só é possível devido aos micro-organismos. Então pense quantos tipos diferentes nós temos de micro-organismos, não é? Um diferente do outro que nós não conseguimos enxergar, E pensando em tudo isso, do que tem ao nosso redor, os micro-organismos, que eles podem ser também como? Eles podem ser benéficos, que podem estar nos auxiliando, como os laticínios, os micro-organismos, as bactérias que tem nos laticínios, que produzem outros produtos do laticínio, como o queijo, o iogurte, não é? Tem aqueles micro-organismos que são neutros, que convivem de boa conosco, não vão fazer mal nenhum. E tem aqueles micro-organismos que ocasionam doenças, como as bactérias, os vírus, e que precisam de uma atenção um pouquinho maior e maiores cuidados. E pensando em tudo isso, nesses organismos, micro-organismos, nós vamos para a nossa pergunta norteadora. Vamos lá? Para que serve o sistema imunológico? Pense você aí em casa, para que serve o sistema imunológico? Pergunte para quem está com você. Isso, o sistema do corpo humano. Então agora, para ajudar a gente a responder tudo isso, nós temos todos esses alunos da Escola José Bonifácio, E eu quero agradecer as professoras deles, a Valdineia e a professora Rúbia, que incentivaram seus alunos a enviar as suas hipóteses. Então aqui nós temos a Nicole, o Gustavo, a Milena, o Vinícius, a Emanuele, o João, o Breno e o Gustavo.
Nós temos também a Maria Fernanda, a Ana Isabelle, a Mariana, o Davi, a Yasmin, o Matheus, a Anne e o Kleber. Então, cada um deles falou um pouquinho do sistema imunológico. Preste atenção nas hipóteses para ajudar vocês e a professora também. Vamos lá? Para que serve o sistema imunológico? Para proteger o organismo de qualquer tipo de infecção. O sistema imune ou sistema imunológico é um conjunto de órgãos, tecidos e células responsáveis pelo combate a micro-organismos invasores, impedindo assim o desenvolvimento de algumas doenças. Breno, para que serve o nosso sistema imunológico? O sistema imunológico serve para proteger o nosso corpo de vírus e bactérias. João, para que serve o sistema imunológico? O sistema imunológico cria anticorpos que protegem nosso corpo de vírus e bactérias que causam doenças. Para que serve o sistema imunológico? Serve para combater os micro-organismos que invadem o nosso organismo. Para fortalecer o nosso sistema imunológico, precisamos ter uma boa alimentação e praticar atividades físicas. Para que serve o sistema imunológico? O sistema imunológico serve para defender o nosso organismo de vírus e bactérias e deixar o nosso corpo livre de doenças. Para que serve o sistema imunológico? O sistema imunológico é responsável por proteger o nosso organismo contra infecções por bactérias, fungos e vírus. Gustavo, para que serve o sistema imunológico? O corpo reage diariamente aos ataques de bactérias, vírus e outros micróbios por meio do sistema imunológico. Oi, professora Dirce. A minha hipótese sobre o sistema imunológico é a seguinte. O sistema imunológico é como um quartel. Ele tem micro soldadinhos que ficam dentro da gente e protegem o nosso organismo contra diferentes doenças. Tchau! Eu me chamo Mariana, estudo na escola José Bonifácio. O sistema imunológico é o sistema que protege nosso corpo de vírus e bactérias e que causam doenças, como a doença do Covid-19. Gustavo Rafael Gensen. O que é o sistema imunológico? É o sistema que reage aos ataques de vírus e bactérias em nosso organismo. Assim, ele faz uma barreira para nos proteger. Para que serve o sistema imunológico? Serve para proteger o nosso corpo de agentes estranhos, como vírus e bactérias. Eles funcionam como soldados que protegem o nosso organismo de doenças. O que é o sistema imunológico? O sistema imunológico humano serve como uma proteção ou um escudo ou uma bateria que nos protege de seres indesejáveis, os antígenos que tentam invadir o nosso corpo. Assim, representa a defesa do corpo humano. Serve o sistema imunológico. Serve para combater os micro-organismos que invadem o nosso organismo. Para nós deixarmos controlado o nosso sistema imunológico, nós precisamos ter uma alimentação saudável e praticar bastante atividade física. Para que serve o sistema imunológico? Serve para combater os micro-organismos que invadem nosso organismo. Para fortalecer nosso sistema imunológico, precisamos ter uma boa alimentação e praticar exercícios físicos. Para que serve o sistema imunológico? O sistema imunológico serve para proteger o nosso organismo de infecções. Dessa forma, quando os micro-organismos tentam invadir o nosso organismo, o sistema imunológico identifica e combate os micro-organismos. Então, quando nós pensamos, agradecendo os alunos por eles auxiliarem a professora, você vai tomar um golinho de água, só um pouquinho. É que dá sede, não é? Então aqui, pensando em tudo que está acontecendo, aqui a gente vai
pensar que o nosso corpo está exposto a diversos micro-organismos. Então eu trouxe aqui, né, uma representação para vocês, né, e nós não percebemos essa exposição dos micro-organismos. Nós sabemos que os micro-organismos estão também na parte externa e também na parte interna do nosso corpo, né, como os micro-organismos, as bactérias existentes no nosso intestino, que elas auxiliam o quê? No nosso metabolismo, né, na quebra também ali de nutrientes, não é? Então elas auxiliam o nosso sistema digestório. E nós também temos diversos micro-organismos sobre a nossa pele, né? Então a professora até colocou e nós não observamos, não é? Muitos deles estão tranquilos ali, não vão fazer mal nenhum. Mas às vezes um micro-organismo, né, que ele é patógeno, né, que causa doença, ele vai adentrar no nosso organismo, seja por as vias aéreas, né, pela boca e tudo mais, né, como também às vezes por um machucado. Então eu posso me machucar e esse micro-organismo vai adentrar no meu corpo. Mas quando a gente fala em organismos na pele, nós temos o nosso sistema imunológico. E a pele, que é o nosso maior órgão do nosso corpo, não é? Ela é a primeira barreira do nosso sistema imunológico, né? Então ela vai ser a primeira barreira protetora contra os micro-organismos, né? Que são esses organismos que podem ocasionar também doenças. E o que? Ela trabalha sozinha? Não, ela não trabalha sozinha. Além da pele, nós temos o suor, né? Que tem substâncias que ajudam que não tenha proliferação dos micro-organismos, a mucosa, que nós aprendemos lá no sistema respiratório, isso, que fica na cavidade nasal, muito bem lembrado, né? E também tem os epitélios ali que protegem, né? Que vão filtrar o ar, porque os micro-organismos não adentram no nosso sistema respiratório, né? A mucosa é aquele líquido transparente que nós temos ali na nossa cavidade nasal. Isso, e que daí, quando ele vai filtrando, ele vai ficar um pouquinho mais duro, né? E tem pessoas, né, que em vez de pegar ali, que vai fazer a limpeza do nariz, né? Tem que ter cuidado também para não machucar. Em vez de pegar, colocar no papelzinho, colocar no lixinho, né? De maneira adequada, infelizmente acabam comendo. Então, tem que pensar que ali tá cheio de micro-organismos, né? Então, por isso que a gente vai ter que fazer a limpeza, colocar no papelzinho, jogar, não é? E lavar bem as mãos, sempre higienizar as mãos, tá? Além da mucosa, nós temos a saliva, que também tem substâncias que eliminam os micro-organismos, a própria lágrima e os ácidos estomacais, né? Isso mesmo, né? Nós temos ali todo o nosso corpo trabalhando, não é? Isso, o ácido estomacal é o suco gástrico, trabalhando para a defesa do nosso organismo. Mas quando essas barreiras não funcionam, o que acontece, né? E se o micro-organismo insistir em passar? Né? Se o micro-organismo insistir em passar, né, por exemplo, por um machucado da pele, o nosso corpo, né, é um sistema muito inteligente, ele já ativa o sistema de defesa. O sistema de defesa nada mais é como se fossem soldados, né, que estão sempre alerta quando alguma coisa acontece. Então, se tem um machucadinho ali na pele, né, o sistema de defesa, né, já vai emitir um alerta, né, um sinal de alerta, né, e elas vão fazer o quê? Até as outras células que vão combater aquele micro-organismo, chegar até onde ele entrou, eles vão chegar ao micro-organismo e eles vão causar uma infecção, não é? Até as células do sistema de defesa chegarem ali. E essas células do sistema de defesa, nós temos as primeiras, que são aqui os macrófagos, né? Que eles vão ali eliminar esse micro-organismo. Se eles não conseguem, eles acionam outras células, né? Que são os linfócitos, né? Que vão fazer também parte dos neutrófilos, né? É um sistema básico de defesa. E para a gente compreender um pouquinho melhor sobre tudo isso, como isso acontece, né? Nós vamos também lembrar que isso vai acontecer, né, por um processo muito simples, que é a diapedese, né? O que é isso, né? Ali nós temos, né, nossa corrente sanguínea, que vai trabalhar no sistema integrado, né? As células vão sair da corrente sanguínea e vão até o machucado. Elas eliminam aquele machucado e elas vão voltar ali para a corrente sanguínea, né? Mediante a fagocitose, né? Então, o que vai acontecer? Então, para a gente entender bem como acontece, né, a fagocitose, nós vamos para a nossa bancada. Vamos lá?
Então aqui a professora falou do sistema de defesa, né, com os fagócitos. Então os fagócitos são células sanguíneas, né, vocês vão ver aqui um pouquinho achatadinho, né, e como que ele vai acontecer esse sistema de defesa. Então as barreiras ali, a pele, né, não deu conta, aquele micro-organismo chegou ali, né, e nós vamos ter a fagocitose. Então os fagócitos vão entrar em ação. Os fagócitos, né, são esse tipo de célula, eles vão fazer uma pequena abertura, pode ver aqui, né, na sua membrana, para poder o quê? Pegar aquele invasor, no caso aqui uma bactéria. Então ele vai fazendo assim, ele vai fazer essa abertura, né, e ele vai envolvendo esse invasor. Olha os processos que vai estar. Ele vai envolvendo, é como se ele tivesse o quê? Ele estivesse se alimentando desse invasor, né, até ele ser eliminado, né? Então ele vai eliminar. Isso vai acontecer naqueles dois processos, tá? É um processo bem simples, ele faz parte da nossa imunidade inata, que nós já nascemos, né? Que é o primeiro sistema de defesa. Quando os fagócitos não dão conta disso, né? De aquele inimigo invasor e ele persiste e continua, por exemplo, uma bactéria, eles vão acionar os outros sistemas de defesa, não é? Então, aqui o que vai acontecer? Eles vão chamar os linfócitos, né? Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, para auxiliar nesse processo. Então, ali da corrente sanguínea, vem essas outras células, tá? Essas outras células, né? Todas elas saem da corrente sanguínea, né? Um sistema integrado. E eles vão chamar os linfócitos, tá? Que são os glóbulos do nosso sangue, que eles circulam pelo plasma sanguíneo. Então, a professora vai colocar aqui bem para vocês, né? Então, as células sanguíneas, elas são no formato mais achatadinho, né? Racialmente, então elas são arredondadas e achatadas. Então, os linfócitos, ele tem um sistema bem inteligente, né? Então, primeiro, ele vai escanear as células. Então, ele vai escanear essas células. À medida que ele escaneia, ele vai ver se ele já tem, já reconhece, já tá ali guardadinho no arquivo deles, né? Quem que vai combater, né? Daí, quem que faz esse processo? São os linfócitos B. Então, os linfócitos B é que eles vão localizar, né? Qual que é aquele vírus e qual é a célula de defesa. Então, mediante a mensagens químicas, eles vão falar para os linfócitos T, né, qual que é aquelas células, e eles chegam ali para eliminar aquelas células. A diferença das células está em relação ao amadurecimento. Observe que os linfócitos T, eles vão ser um pouquinho mais, olha aqui, ó. A célula não vai ser tão achatadinha, ela vai ter assim, né, como se ela tivesse uma escama, algo assim diferente. Então depende muito do amadurecimento de cada célula. Quando esse sistema não consegue eliminar, né, o que ele vai pedir? Ele vai pedir ajuda para um outro tipo de célula, né, que são as células natural killer, né, também conhecidas como interferon, né? Essas células, elas vão combater, por exemplo, aquele micro-organismo. Até nesse, né, um micro-organismo que geralmente elas combatem são os vírus, né? Porque os vírus atacam as células. Então elas são arredondadas, elas são um pouquinho maiores, não é? E elas vão combater o quê? Daí o interferon, que é o natural killer, que são as células natural killer, né? Elas vão combater as células que estão com o vírus, né? Então elas vão eliminar as células que estão doentes, tá? Então quando o sistema de defesa não consegue combater, né, de uma forma natural ali, mais tranquila, né, na imunidade inata, né, então eles vão combater de outra maneira até conseguir esse código genético, tá, daquele vírus. Então veja como que o nosso sistema imunológico, ele é muito inteligente e ele vai combater, né, o inimigo, o micro-organismo invasor, né, de alguma forma. Então agora nós iremos para o nosso slide para vocês se aprofundarem um pouquinho mais. Então ali vocês observaram, né, como que acontece o combate das células, né, contra o antígeno. O antígeno são os micro-organismos invasores. Daí a professora falou naquele momento sobre a imunidade inata, né? O que seria a imunidade inata? Então vamos lá. A imunidade inata ou nativa, ela está presente desde o nascimento. Então o indivíduo, eu tenho essa imunidade inata desde o meu nascimento, né? E ela reage sempre da mesma maneira. Ali que a professora deu o exemplo dos fagócitos, não é? Que ele vai abrir a membrana, ela vai expandir um pouquinho, né, a membrana dele, né? E ele vai se alimentar daquela bactéria.
Então é dessa mesma maneira. E daí, com o tempo, nós também temos um outro tipo de imunidade, que é a imunidade adaptativa ou adquirida, não é? Ela vai requerer um pouquinho mais tempo para reagir ao micro-organismo invasor, né? Então ali vai lá para os linfócitos, né? Ele vai analisar, ela vai precisar de mais tempo para ver qual que é esse micro-organismo invasor, não é? Ela específica para antígenos, né? Então são para aqueles micro-organismos invasores que vai estar o quê? Que ainda não está sendo conhecido ou que conseguiu passar aquela barreira, né? Que voltou, a gente já teve aquela doença, ele passou aquela barreira, então vai precisar ser combatida, né? Então vai ter que ver lá no banco de dados do sistema imunológico como vai combater, né? E quando se combate aquele micro-organismo, ele vai ficar na memória imunológica, não é? Então o sistema nosso é muito inteligente e ele já vai guardar na memória como ele deve combater. Então agora, para a gente entender um pouquinho melhor como isso acontece, nós vamos voltar para a bancada. Vamos lá? Então aqui nós aprendemos primeiro da imunidade inata, né? Que já nasce conosco, não é? E o corpo também dessa imunidade inata, ele também vai mandar mensagens para identificar, não é? Então nós temos aqui os linfócitos, né? Quando ele passa ali pelo sistema de fagocitose, né, nós vamos ter as células que vão mandando, né, mensagens químicas, né, para, tem um inimigo invasor que nós não conseguimos combater. Então os linfócitos vão desenvolver as mensagens. O linfócito B, ele vai ter o que? Ele vai identificar o antígeno, né, que são as células invasoras. O linfócito T, ele irá atacar o invasor, né, fazendo com que ele se encaixe perfeito, né, e vai inativar aquele invasor. Então, se o organismo tem essa memória, o que vai acontecer? Então, aqui a professora vai substituir, vou colocar um cadeado. Vamos dizer que esse cadeado, ele é um invasor, um micro-organismo invasor. Então, esse micro-organismo invasor, né, os linfócitos B vão identificar ele. Vai lá os linfócitos T, né, que vai ser mandado em mensagem, e ele vai identificar como que ele vai inativar. Então, ele vai pegar um sistema, como se fosse uma chave, ó, essa não vai dar. Essa também não vai dar, vai pegar uma menorzinha, também não dá, até ele encontrar uma chave que vai o quê? Desativar esse invasor. Então é como se fosse, ó, vamos lá, né? Que vai desativar. Então ela encaixou, né? E ela desativou o invasor. Ó, pronto. Ele não vai atacar o nosso próprio organismo. Então é assim que ele faz. E agora, né? Se for um vírus que vai invadir o nosso organismo, o que será que vai acontecer? Para isso, nós vamos voltar lá para os nossos slides. Então, vamos lá. Se for um vírus, né, que ele vai invadir a célula, como será que vai acontecer? Então, aqui está a pergunta. Como acontece o combate do sistema imunológico contra o vírus, né? Então, os vírus, né, são seres microscópicos. A gente não consegue observar ele a olho nu, né? Então, é um organismo microscópico que nós não conseguimos observar a olho nu. Ele precisa de um hospedeiro para se reproduzir e sobreviver. Então, ele vai precisar de um hospedeiro para ele poder sobreviver. Então, ele vai ter uma cápsula, ele não é diferente da bactéria, né? Que ele é um conjunto, assim, é unicelular também, né? A bactéria é unicelular, o vírus já não é, então ele vai ter uma cápsula que vai carregar o material genético e ele vai precisar de uma célula boa, né, para sobreviver. Então ele vai atacar as células de defesa. E o que vai acontecer? Quando isso acontece, nós vamos ter as células natural killer, né, que são essas células arredondadas que elas podem observar no GIF ali, né, que elas vão chegar até onde? Até o micro-organismo, olha ali. Aquela célula que está doente, né, ela vai ali, né, eliminar aquela célula. Viram? Então ali ela vai eliminar aquela célula, né, para combater esse vírus. Então pensando em tudo isso, né, que a gente falou do vírus, né, nós sabemos que todo esse sistema nosso imunológico, não é? Ele também precisa de um outro sistema que são os órgãos que compõem o sistema imunológico. Então agora nós vamos voltar para a bancada. Então, aqui nós temos o sistema imunológico no nosso corpo. O sistema imunológico, né, ele está junto com o sistema linfático, né? O sistema linfático é que transporta a linfa, que é composto no plasma sanguíneo. Então, é mais ou menos esse desenho aqui, ó. Então, no nosso corpo inteiro, nós vamos ter esse aqui, o sistema linfático, né? Vai ser bombeado também pelo sangue. Então, ele está junto também com o sistema cardiovascular. Então, nós quase não observamos ele. Então, ó, no corpo inteiro, nós temos esse sistema linfático, não é?
Então essa linfa, ela vai ser, né, ela vai estar no plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, e ela vai transportar os leucócitos, tá? Então aqui a professora mostrou para vocês, né, os vasos linfáticos que eles estão, né, vão ser transportados pelo sangue e estão no nosso corpo inteiro. Desses vasos linfáticos, né, nós vamos ter outro sistema, né, que vai ser de proteção para o nosso organismo. Nós temos também, né, ali as amígdalas, né? As amígdalas, a professora vai trazer aqui o desenho, que fica aqui na boca, né, próxima à garganta. Tem muita gente que fala assim, nossa, minha amígdala inchou, né? Então, por que acontece? Ela tem uma grande quantidade de células de defesa, né? Então, hoje não se retira assim, né, muitas amígdalas. O médico vai analisar se é necessário ou não. Mas ela também tem uma grande quantidade de sistema de defesa. Além das amígdalas, né, que são os órgãos que compõem o sistema linfático e imunológico, nós temos também o nódulo linfático, que são os linfonódulos. Então aqui, ó, em todo o sistema linfático, nós vamos ter como se fosse uma espécie de nódulos, né, que são linfomas, né, que vai filtrar a linfa, que é aquele líquido. Então ele vai usar para filtrar. Então, quando a gente tem uma infecção, esses linfonódulos, eles vão aparecer aqui, por exemplo, na região da garganta. É como se fosse uma bolinha que está no nosso sistema, ali no nervo. Vamos falar assim, né? Mais popularmente. Então, ali vai, nossa, parece que eu tenho uma íngua no meu nervo, embaixo da axila. Então, é isso que as pessoas falam. É o sistema, né? Os linfonódulos que estão agindo contra o invasor. Então, estão defendendo do invasor. Depois dos linfonódulos, nós temos também o timo. Então, aqui a professora vai colocar. O timo, ele fica mais aqui no centro do peito, próximo ao coração. Quando é criança, esse timo, né, ele vai ser um pouquinho maior, né? O que acontece? Ele é responsável pelo amadurecimento dos linfócitos, não é? Então, ele vai ficar ali, né, são os linfócitos, né, que eles vão, né, também agir contra os invasores, então ele vai amadurecer os linfócitos. Com a criança ele aparece um pouquinho mais. Quando a gente é adulto, o timo ele fica ali, né? Mas ele não vai aparecer tanto. Depois do timo, nós temos também a medula óssea, né? Que fica nos nossos ossos. A medula óssea, né? Ela também é responsável pelo amadurecimento dos linfócitos B. Né? Isso mesmo, aquelas células que vão identificar o invasor, né? Então ela vai ser responsável. Então fica dentro do osso, né? Então quando a gente tá com dificuldade ali, que tem uma doença como o câncer, né? A leucemia na medula óssea, né? Ela não vai produzir tanto sistema de defesa, né? Então a gente vai ter dificuldade. Esses linfócitos, né? Então por isso a importância às vezes também da questão de a gente ajudar o outro, né? Então doar a medula óssea também para ajudar o outro, para que ele venha se restabelecer o seu sistema de defesa. E além da medula óssea, né, que nós temos aqui, nós temos também o baço. O baço, ele fica mais ou menos aqui do lado esquerdo, próximo, né, ao estômago. Então a professora vai colocar mais ou menos aqui para vocês verem, né? O que acontece? Ele também vai ter as hemácias, né? Ele vai ser responsável por reciclar essas hemácias, né? Que são as células que são o transporte do oxigênio, né? E ele também vai ter uma grande quantidade de células de defesa. Quando ele não faz esse processo, né, de reciclagem, né? Por exemplo, a pessoa perdeu o baço por causa de uma pancada, de um acidente. O outro órgão do nosso corpo, como o fígado, vai fazer essa função, não é? Então, todos os órgãos do sistema imunológico, linfático, eles são importantes para isso, né? Quando a gente não tem, o outro vai fazer a função dele. Além desses, né, nós temos também a apêndice, né, que muitas pessoas já não têm apêndice porque ela inchou, né, que ela teve uma infecção, que ela fica bem certinho aqui no intestino, ó, né? Então aqui nós temos o intestino grosso, mais ou menos aqui no intestino, tá? A apêndice também tem uma grande quantidade de células de defesa, né? E por último, dentro do nosso intestino, também nós temos pequenos nódulos, como se fossem uns nódulos, que é a placa de Peyer, né? Essa daqui, que vai ficar no intestino. E essa placa também, ela vai ter o quê? Tecidos linfóides, né, no intestino, que vai auxiliar o sistema linfático para a proteção. Então, essa parte são
todas as partes do sistema de defesa do nosso organismo. Então agora nós iremos voltar lá para os nossos slides. Então hoje a gente estudou sobre a imunidade inata, que nós já adquirimos, né? E também a imunidade adaptativa. Vamos só relembrar um pouquinho, né? Que é aquela que nós vamos adquirir durante a vida, não é? Com os micro-organismos que vão surgindo, nosso próprio corpo, sistema de defesa, vai criando uma outra imunidade, não é? Então isso aqui é básico, né? Nós também estudamos que a barreira protetora começa ali pela pele, não é? Que é o maior órgão do nosso corpo e ele que vai iniciar o processo de defesa. Mas nós temos também algumas coisas que nós precisamos saber. O soro e vacina são 2 agentes utilizados como imunizadores, não é? Então a gente já vai desvendar isso daí. Vacina é uma forma de prevenção e imunização ativa. Então, quando o nosso corpo às vezes não consegue, né, produzir aquele sistema, né, de defesa, nós vamos contar também com as vacinas, né? E a vacina é um imunizante, então ela vai dar ali, reforçar o nosso processo de defesa. Então ela serve por quê? Para a prevenção. Já o soro ele é utilizado como uma imunização passiva, sendo um reforço para o sistema que está enfrentando uma crise imunológica, né? Então tem o soro, então quando a pessoa já está com o vírus, está doente, ela vai tomar aquele soro. Por exemplo, soro antiofídico, que é um soro terapêutico, né, que vai combater aquele invasor. Então o soro, né, é quando a pessoa está doente, que vai ser um imunizante, e a vacina é quando a pessoa não tem doença, né, ou já teve, que ela vai também ser o que é um sistema de prevenção. Pensando em toda essa aula que nós estudamos hoje, vocês têm uma atividade. A atividade é bem simples, né? Observe a imagem abaixo e escreva os nomes de cada correspondente dos órgãos do sistema imunológico. Os nomes dos órgãos estão na caixa de texto. Apêndice, timo, placa de Peyer, amígdala, baço, medula óssea e linfonodo. Então aí vocês vão preencher. Vocês têm 10 minutinhos para essa atividade.
Então, para a correção hoje da atividade, como não vai dar os encaixes aqui, nós iremos para a bancada, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui no primeiro encaixe é a amígdala, né? Que ela vai ter uma grande quantidade de células de defesa. No segundo aqui nós temos o timo, né? Que é o amadurecimento dos linfócitos T, do natural killer, tá? Que ele também vai identificar, né, as células ali do ataque. Nós temos também ali embaixo, né, o baço, né, que ele fica na parte esquerda, próximo ao estômago, né, que ele vai também tem uma grande quantidade de células de defesa, não é? Também é responsável pela reciclagem de algumas células, dentro delas, né, as hemácias, que são as células de oxigenação do sangue. Nós temos ali embaixo, né, a placa de Peyer também, né, que acumula o tecido linfóide, né, no intestino. Nós temos aqui, ó, aqui vocês vão ter os linfonódulos, né, que estão no sistema linfático. Isso mesmo, que é aquelas células de defesa, né, que vão formar tipo uma íngua. Aqui embaixo nós temos o apêndice, né, que também acumula uma grande quantidade das células de defesa. E por último, né, a medula óssea, que é responsável pelo surgimento do que? Dos linfócitos B, que são os linfócitos que vão dar o que? A proteção para o nosso organismo. Eu espero que vocês tenham acertado essa atividade, né, que ela é bem simples e foi bem tranquila de ser feita. Então agora vamos continuar a nossa aula. Então, deixa eu agradecer a todos os alunos, né? A professora já falou o nome deles lá no comecinho, né? E as professoras deles, que responderam a seguinte pergunta: para que serve o sistema imunológico? Então, o sistema imunológico é um conjunto de órgãos e tecidos e células responsáveis pelo combate a micro-organismos invasores, impedindo o desenvolvimento de doenças, né? Então, para isso que serve o sistema imunológico, para o quê? Defender o nosso organismo, são soldadinhos que defendem o nosso organismo de invasores. Nós atingimos nosso objetivo? Sim, nós atingimos nosso objetivo. Nós vimos que ele é um sistema integrado, né? Que ele trabalha junto com o sistema cardiovascular, ali, principalmente com os capilares, né? Que vão fazer com que a célula, né, ela saia ali dos capilares, vai combater aquele micro-organismo e volta para o sistema, né, cardiovascular. E essa semana é a Semana da Pátria e nada mais justo do que hoje a gente venha homenagear quem? O nosso SUS, né? Que não apenas com a vacina da Covid, mas com todas as vacinas, eles estão combatendo o quê? Várias doenças, né? Fazendo com que a população brasileira tenha aqui medidas preventivas para combater as doenças e também reforçando o nosso sistema imunológico. Então, um grande abraço para todo o pessoal do SUS, né? E nada mais justo do que comemorar, né, essa grande vitória e esse povo aí trabalhador que ajuda o quê? Cada cidadão brasileiro. Então, um beijo enorme para cada um de vocês e até a próxima aula de Ciência da Natureza. Tchau, tchau! Vem aí, Educação Física. Oi, galera, tudo bem? Eu sou a professora Marcela, sou professora de Educação Física. Essa é a professora Tati, o professor Cláudio e o professor William. Nós vamos trabalhar com vocês hoje um esporte de invasão, muito popular. Com certeza, muitos de vocês já jogaram o futsal e também conhecido como futebol de salão. Nós vamos ter para a aula de hoje alguns materiais. Na aula de Educação Física lá na escola, a gente trabalha com a bola de futsal, às vezes com a bola de borracha, dependendo da atividade. E em casa vocês podem fazer uma bola de papel, uma bola de jornal e vão encapar com a fita, tá? Lá na aula de Educação Física a gente utiliza também o cone para fazer essas atividades. No lugar do cone nós vamos trabalhar com as garrafas PETs, que provavelmente vocês podem ter em casa. Antes de iniciar, o nosso objetivo de hoje é trabalhar os fundamentos do futsal. Mas antes de iniciar, eu gostaria de saber com vocês, se vocês sabem aonde que o futsal foi criado. Ele foi criado em Montevidéu, é uma das versões desta história, pelo professor
de Montevidéu, que fica no Uruguai, em 1933 e 1934. Ele era professor de educação física. A segunda versão é que o futsal foi criado na Associação Cristã de Moços em São Paulo. Mas história a gente vai ter diversas versões, tá bom? Antes da gente iniciar a nossa aula, para a gente ir para a prática, para os fundamentos, nós vamos trabalhar com a dimensão da quadra e relembrar um pouquinho das regras. Como eu sei que vocês já têm, muitos de vocês já têm uma vivência com o futsal, com o futebol de salão, a gente vai relembrar isso. Então vamos lá. Vamos começar aonde que inicia o jogo e reinicia o jogo de futsal. Aqui. Para isso serve esse círculo central. A gente vai demarcar, vai colocar a bola sempre aqui para iniciar e reiniciar o jogo, né? Esta linha central vai servir para dividir a quadra, ou seja, dividir as equipes. Qual é o número de jogadores do futebol de salão? Vocês lembram? 5 jogadores, contando com o goleiro, que vai ficar... Aqui a gente não tem as traves, mas aqui ficaria as traves, né? E o goleiro fica aqui, posicionado. Nós vamos ter mais 4 jogadores. O fixo, os laterais, os alas direita e esquerda, e vamos ter o pivô. São 5 jogadores no jogo de futsal. Vamos falar dessa área aqui. Qual é essa delimitação? A delimitação da onde o goleiro pode pegar, que é o único jogador que pode pegar a bola com a mão. Então, este goleiro vai ficar aqui, ele pode pegar a bola com a mão dentro desta área delimitada aqui. Saiu para fora, não pode pegar mais a bola com a mão. Muito bem, então aqui é a área do goleiro. As linhas, a área de substituição no futsal. Nós podemos substituir? Sim, quantas vezes quiser. Só que a substituição tem que ocorrer por aqui, ó. Substituição. O que é? Um jogador vai sair de quadra para outro entrar. O outro que está no banco de reserva. Lá no banco de reserva nós podemos ter mais 9 jogadores. Então ele vai sair, vai entrar somente quando o jogador que estava em quadra sair por esta área aqui. Tá ok? Linha lateral. Para que serve a linha lateral, professora? A bola saiu para fora da quadra por esta linha lateral, vai ter uma cobrança de lateral. Então vamos exemplificar aqui. Eu tenho uma equipe, a professora Tati tem a equipe dela. Bateu na professora Marcela e saiu pela linha lateral, a bola vai ser da equipe da professora Tati. Então, quem não tocou na bola antes de sair, tem a posse para cobrança de lateral. Claro que quando a gente está praticando dentro da quadra, isso tudo fica mais fácil. Mas vocês vão entendendo as regras aos pouquinhos. Aqui nós temos a linha de fundo. O que a gente tem que aprender sobre a linha de fundo no futsal? 2 coisas. Primeiro, a questão do escanteio. E a segunda é a questão do tiro de meta. Vamos lá para a questão do escanteio. A equipe da professora Tati está atacando e chutou a bola forte para o gol. Não bateu no goleiro, foi para fora, saiu pela linha de fundo. O que nós vamos ter? O tiro de meta, né? O goleiro vai pegar a bola e vai fazer a cobrança do tiro de meta, vai lançar a bola em jogo novamente. Agora, se a professora Tati está atacando e bateu na mão do goleiro e foi para fora, o que nós vamos ter? Um escanteio, que a bola vai ser colocada aqui, nesta área de escanteio, e vai ser cobrada pela equipe da professora Tati. Por quê? Pegou na defesa antes de sair para fora, ok? Pegou na defesa, na equipe de defesa, antes de sair pela linha de fundo, escanteio. Não pegou na defesa, tiro de meta, beleza? Muito bem. Agora, antes da gente ir para os fundamentos, nós vamos... eu espero que vocês já tenham a garrafa PET em casa. Se não tiver uma bola, façam a sua bolinha de jornal para vocês poderem fazer conosco esta aula. Uma coisa bastante importante, vocês olharem para a quadra,
desenhar essa quadra no caderno, numa folha bem bonita, igual essa daqui que ficou. Quem que desenhou essa quadra? A professora Tati. Então, olha como ela caprichou. Vocês podem fazer em casa também, tá bom? Agora, antes da gente ir para os fundamentos, nós vamos fazer um alongamento, beleza? Então, galera, vamos para o alongamento? Então, vamos começar lá, afastando um pouquinho a perna da paralela para a gente conseguir um equilíbrio. Vai colocar a perna direita à frente. Coloca a mão no joelho, joga o corpo para frente, o pezinho tem que estar para frente lá e o calcanhar sempre no chão. Vamos contar até 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, volta para a posição e agora vamos jogar a perninha esquerda lá na frente, eleva o corpo. Lembre sempre que aquela perna de trás tem que estar com o calcanhar encostado no chão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora a gente vai fazer a flexão nos joelhos lá. Com a mão esquerda, vai pegar a perna esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, troca. Outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora vamos fazer um alongamentozinho nos membros superiores. Pega o braço lá na frente, o braço pode ser o teu braço esquerdo e vai trazer flexionando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora vai pegar os braços e vai levar lá atrás e vai esticar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta devagar. Vai descer lá embaixo agora. 1, 2, 3. Deixa a perna bem esticadinha lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora vamos para os fundamentos? Então nós vamos começar trabalhando o domínio. O domínio é o ato de recepcionar a bola. Então quando a bola vem, ela pode vir de 3 formas. Ela pode vir baixa, média, ou seja, meia altura e alta. Quando a bola vem rasteira, o professor Cláudio vai jogar lá. Como que a gente domina, professor William? Com a sola do pé. No futsal, sola do pé, dominou, aí depois faz o passe novamente. Vamos mais uma vez para os alunos ver? Muito bem. Quando a bola vem meia altura, a gente pode dominar com outras partes do corpo, como, por exemplo, é mais comum o joelho. Aí, se a bola vir mais alta, nós podemos dominar com essa região do peito aqui. Tá? Vamos para o próximo fundamento. Nós vamos trabalhar com o passe. O passe de bola, geralmente a gente vai receber a bola, dominar a bola, a partir de um passe de bola. O passe de bola, você tem que ter precisão nele. Você tem que fazer com que a bola chegue até o teu companheiro de equipe, certo? Então nós podemos ter um passe de bola mais curtinho, pode chegar mais próximo, professores? Aí, faz um passe de bola curtinho, sempre com a parte interna do pé para ter precisão nesse passe
E nós podemos fazer um passe de bola mais longo. Por favor, um pouquinho de distância. Aí, beleza? Pode fazer o passe de bola? Muito bem, ó. O professor William recepcionou e o professor Cláudio passou, tá? Já foram 2 fundamentos. Agora nós vamos fazer o fundamento, que é o fundamento da condução, que é você levar a bola pela quadra. Você pode levar a bola numa linha reta, pode conduzir a bola, professor Cláudio. Uma coisa bastante importante na condução, a condução tem que ser feita com a sola do pé no futsal. Por quê? Quanto mais próximo a bola estiver do teu corpo, melhor é. Então, a condução geralmente é feita com a sola do pé. Pode vir, professor? Em linha reta eles estão fazendo, beleza? Agora a gente vai fazer uma atividade que é entre os cones. Eles vão conduzir a bola em diferentes direções entre os cones. Pode passar pelos cones, professor. Isso, olha. Isso. Só condução de bola, certo? Levando a bola em diferentes direções. Muito bem. Agora nós vamos falar do fundamento chute. O fundamento chute é você bater na bola com a maior força que você tiver. Os professores não vão poder bater muito forte aqui por causa a gente tá gravando e a gente precisa ter um espaço aqui para a gente trabalhar. Mas é com a maior força que você tiver, sempre em direção ao gol. O que vocês podem fazer em casa? Utilizar as pets e fazer um golzinho aí. Chutar para fazer o gol. De repente pode colocar um goleiro, se tiver alguém em casa com você, né, que possa brincar com você. Então, olha, o professor Cláudio vai colocar as garrafas PET e o professor William vai chutar. O primeiro chute do professor William vai ser com a parte interna do pé, para tentar fazer o gol. O professor Cláudio está de goleiro ali, né? Recebendo a bola. Agora o professor William vai chutar com o peito de pé. O peito de pé geralmente é um chute com muito mais força, tá, gente? Muito bem. E aí vocês vão trabalhando em casa com as garrafas e com as bolas de vocês. Agora, nós vamos organizar as nossos cones para a gente trabalhar um fundamento chamado drible. O drible, ele é um fundamento que você tem que ter muita habilidade, não é mesmo? Por quê? Porque você tem que passar por um adversário sem que ele tome a bola de você. Então a gente tem o elástico, que tem uns dribles aí famosos. O elástico, a gente tem a canetinha que é por baixo da perna do adversário. Mas a pessoa tem que ter bastante habilidade. Então os professores vão trabalhar o fundamento do drible aqui nos cones só para vocês terem uma noção. Pode ir, professor William. Isso. Ó, sempre a bola bem pertinho do corpo, o drible. Vamos pensar, faz aí em casa. Pensa que os cones são os adversários e façam em casa junto com os professores. Muito bem. O drible, ele é um fundamento importante? Sim. Mas nós temos que ter, para o drible, nós temos que ter um fundamento chamado finta, que é o ato de você ludibriar o adversário com o corpo. Então, muitas vezes você finge que vai para um lado e vai para o outro. O professor William vai demonstrar aqui com o professor Cláudio. O professor Cláudio é o adversário, o professor William fingiu que foi para um lado e foi para o outro. Não é mesmo? Sempre a finta é importante para você fazer o drible. Então, está tudo associado no futebol, está tudo amarrado. A gente precisa saber chutar, a gente precisa saber dominar, a gente precisa saber fazer o passe de bola, como a gente também precisa saber fazer um drible e saber fazer uma finta. E o último fundamento que a gente vai aprender agora vai ser o fundamento chamado cabeceio. Esse fundamento, a exemplo, por exemplo, do passe, né? Você pode
fazer o cabeceio para defender, quando a bola está vindo em direção ao gol e você retira a bola com a cabeça, como o professor acabou de fazer aqui. Como também nós temos o fundamento cabeceio para fazer o gol. Você vai colocar mais força na bola para fazer o gol. Muito bem. Beleza, galera? Então, pessoal, essa foi nossa aula de futsal. Eu quero agradecer a vocês, quero que vocês façam em casa a atividade, quero agradecer aos professores. Muito obrigada a todos, beijos e se cuidem. Vem aí, língua inglesa. Good morning, good afternoon. Bom dia, boa tarde. Eu sou a repórter Teacher Catarina e está começando mais uma edição do Vem Aprender News, o jornal do Vem Aprender. A história de Pop, a cachorrinha que foi parar na Lua, correu o mundo. Hoje, ela dará uma entrevista exclusiva para o Vem Aprender News. Hello, Poppy. It's a pleasure to have you with us today. Thank you. I'm so happy to be here. Nice. Também ficamos felizes em ter você aqui. Tem sido muito comentado que Pop chegou à Lua em uma cama voadora. Hoje vamos confirmar se isso é verdade. A lot of people say that you went to the moon in a flying bed. Is it true? Yes, of course. I was sleeping on the bed. I was dreaming about a delicious steak. Then the bed magically started to fly. Wow, that's a very crazy story. História impressionante. Pop dormindo na cama, sonhando com um bife delicioso e a cama magicamente começa a voar. Como será que foi essa viagem? How was your trip? It was the best trip I've done in my life, Katarina. This space is wonderful, with colorful stars. Very, very beautiful. Great! Ela disse que o espaço é lindo, com estrelas coloridas, e que foi a melhor viagem da vida dela. Ela deve viajar muito. Do you travel a lot? Sure, I love to travel to beaches in summer. But I don't like so much to travel in winter. I hate cold. Oh, ela ama viajar para praias no verão, mas não gosta de viajar no inverno. Pop odeia frio. Como será que era o clima lá na Lua? How was the weather like in the moon? Unfortunately, it was really cold, but I could saw some meteor shower. Amazing! Era muito frio na Lua, mas ela conseguiu ver algumas chuvas de meteoros. Mas será que ela está feliz em ter voltado para a Terra? Are you happy to come back? Yes, of course. I love my planet. Okay, thank you, Poppy, for the interview. Thank you for you. Agora vamos para a previsão do tempo, the weather forecast. It will be sunny on Wednesday. It will be windy on Thursday. It will be cloudy on Friday. And it will be rainy on Saturday. Very good! Então, crianças, vocês perceberam que hoje nós estamos em um jornal, news. A palavra news pode ser tanto jornal quanto notícia. E mais para o jornal televisivo. Porque o jornal impresso que a gente lê é newspaper. Mas o que nós temos no jornal televisivo, que nós geralmente assistimos na TV? Quais são as partes desse jornal? Ah, nós temos entrevista, interview. E o que é entrevista? Vocês já ouviram falar em entrevista com a professora de português de vocês? Já viram alguma coisa sobre entrevista? Ah, muito bem. Entrevista é quando uma pessoa, pode ser uma repórter, faz perguntas para outra pessoa, igual a prof fez lá com a Pop. Em inglês, entrevista é interview.
E também temos a previsão do tempo, que a gente também viu agora há pouquinho. The Weather Forecast. Uma previsão do tempo tem um meteorologista que vai ter alguns aparelhos especiais, vai fazer uma previsão de como vai estar o tempo essa semana. Se vai estar ensolarado, se vai chover, e pode haver variações do tempo durante uma mesma semana. Igual a gente viu as palavras em inglês ali da previsão do tempo. Então, como nós, para ver a previsão do tempo, precisamos saber quais que são os dias da semana. Então, vamos ver como que é em inglês? Days of the week, dias da semana. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, que são respectivamente domingo, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, aqui nessa primeira coluna em branco, os dias da semana em inglês, e ali do lado a sua tradução em português. Então, Sunday, domingo, Monday, segunda-feira, Tuesday, terça-feira, Wednesday, quarta-feira, Thursday, quinta-feira, Friday, sexta-feira e Saturday, sábado, que a gente usa esses dias da semana, como eu falei, para ver a previsão do tempo. Agora, quando nós perguntamos How is the weather today? Nós estamos perguntando como está o tempo hoje. How is the weather today? Repeat, how is the weather today? Very good. Então, como está o tempo hoje? Today é hoje. E nós temos algumas maneiras de responder. Quando faz sol, como que é mesmo sol em inglês? Isso, sun. E quando nós dizemos que está ensolarado, que tem bastante sol, falamos it is sunny. Repeat, it is sunny. Very good. Como que é vento mesmo em inglês? Wind, muito bem. Quando a gente fala que tem muito vento, que está ventando, a gente diz it is windy. It is windy. Great. Como mesmo que é nuvem em inglês? Cloud. Very good. E quando tem muitas nuvens no dia, quando o céu tem muitas nuvens, a gente fala que está nublado, né? Em português a gente fala que é um dia nublado. Em inglês nós falamos it is cloudy. Repeat. It is cloudy, nublado. E chuva, como que é chuva em inglês? Rain, great. Rain. Para falar que está chovendo, que é um dia que tem chuva, que está chovendo, falamos it is raining. Muito bem. Então, a pergunta é how is the weather today? Daí, de acordo com como que vai estar o tempo no dia, a gente fala it is sunny, se estiver ensolarado, it is windy, se estiver ventando, se estiver muito vento, it is cloudy, se estiver nublado, e it is raining, se estiver chovendo. Agora vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer de conta que essas imagens que a gente vai mostrar representam o dia de hoje. Eu vou perguntar e vocês vão ver de acordo com a imagem como que está e vão me responder em inglês, beleza? Olhem essa imagem aqui. How is the weather today? It is windy. Very good. Muito bem. Vamos para a próxima? Olhem lá essa imagem. How is the weather today? It is sunny. Muito bem. Olhem o sol ali bem forte. Parece estar bem quente nessa imagem. Então, it is sunny. Está ensolarado.
A próxima aqui, how is the weather today? It is cloudy. No, it is raining. Olha, está chovendo. It is raining. E a última, how is the weather today? It is cloudy. Very good. Acertaram todas. Muito bem. Agora, crianças, a teacher vai deixar para vocês uma homework. Homework é tarefa de casa. Olhem, durante uma semana, observe como está o tempo em cada dia e registre em seu caderno. Então, eu deixei aqui uma tabelinha, você pode escrever no caderno também. Então, nós temos Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. Durante uma semana, você vai observar como está o tempo em cada dia e se você viu lá. Ah, domingo estava ensolarado, então você vai escrever Sunday, sunny. Segunda estava chovendo. Monday, raining. Não precisa fazer tarefa no domingo, tá bom? Mas você observe e faz durante a semana. Se vocês quiserem, a teacher vai deixar essa tabelinha no site do Vem Aprender, que é esse site aqui. Tem o link aqui e se vocês digitarem ali no Google Vem Aprender, vocês vão achar o site bem facinho. Vocês vão entrar no site, vai ter aqui essa página com os ícones dos anos, vocês clicam no ano de vocês e vai aparecer uma tabelinha com todas as matérias e todas as atividades que vocês têm. Vocês clicam em inglês, vai abrir ali para vocês poderem imprimir, tá bom? Então quem quiser dar uma olhadinha pode fazer isso. Agora, crianças, eu estava muito ansiosa para esse momento. Nossa, vai ser muito legal. Vocês lembram que algumas aulas atrás, quando nós estávamos trabalhando com o livro Lara's Black Dolls, eu propus para vocês, para a gente fazer uma exposição, a nossa exposição, Our Display, de vocês mandarem uma foto com o desenho que vocês fizeram de vocês. Essa semana eu recebi alguns desenhos de algumas crianças e lindos, nossa, todos desenhos lindos. E eu vou mostrar aqui alguns desenhos de algumas crianças, algumas fotos. Estão todos muito lindos. Se você mandou o seu desenho e não apareceu na aula de hoje, não fique triste. Eram muitas fotos, muitos desenhos. E se você não aparecer hoje, você ainda pode aparecer nas próximas aulas, tá bom? Então não fique triste, a gente vai mostrando aos pouquinhos. Vamos ver alguns desenhos, algumas crianças que mandaram a foto? Então, aqui algumas crianças do 5º ano, com suas fotos, seus desenhos. Aqui crianças do 4º ano. Aqui algumas crianças do 3º ano. E aqui crianças do 1º e do 2º ano. Muito obrigada às crianças que mandaram. Todos os desenhos estão muito lindos, as fotos muito lindas. Eu amei conhecer vocês. E se você ainda não conseguiu mandar a sua foto, você pode mandar. O WhatsApp do Vem Aprender é 42 99165 8345. Faça um desenho bem bonito de você, tire uma foto e mande para o nosso WhatsApp. Se às vezes você não consegue tirar a foto em casa, às vezes a mãe não consegue tirar para você, se você estiver indo para a escola, peça para sua professora, fale: prof, tira uma foto minha para mandar para a prof. Catarina do Vem Aprender. O WhatsApp é esse daqui, anotem lá para vocês mandarem pra gente, tá bom? Nós estamos amando conhecer vocês. Então, crianças, era isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, do nosso jornal. Um beijo e bye, bye!